Esse cara é um idiota completo. Aí quando eu falava em direito penal do inimigo, eu tinha um slogan que é o prendeu, matou. Aí o Flávio falou lá com o marqueteiro, eu preciso fazer isso igual, o que eu faço? Aí O senhor mencionou em entrevista ao podcast Inteligência Limitada que em um momento que falaram ali a respeito do Nordeste, né, dessa região, o senhor chegou a dizer que o Flávio Bolsonaro copia seu slogan Nordeste é a solução, né? E que outras figuras também o copiam. Quero saber quem te copia e no caso de Flávio Bolsonaro e também mais aprofundado a respeito desse slogan, de que o senhor tem se aproximado do Nordeste nessas expedições, nessas andanças por aí, como é que tem se dado também essa aproximação? O único político que rodou mais o Nordeste do que eu foi o Lula. É isso que eu posso dizer. E não agora na campanha, na história dele. O Lula já rodou de ônibus no Brasil, ele fez a Caravana da Cidadania em 1995. E eu respeito isso. O Lula é meu adversário de vida, eu odeio o Lula. Mas eu tenho que entender o que os meus adversários fazem para eu poder fazer melhor do que eles. E eu pretendo rodar o Brasil de carro, ganhando ou perdendo a eleição. Eu vou rodar, eu irei em todos os municípios do Brasil, é um compromisso que eu tenho, porque eu só poderei ser um líder estando nos lugares e falando com as pessoas. O Nordeste é a solução para os problemas brasileiros, porque desenvolver economicamente o Nordeste é resolver problemas históricos de lá, mas problemas políticos de cá. Estou aqui em São Paulo. A pior classe política que tem no Brasil é a do Nordeste. A do Norte também é muito ruim. Não que o resto seja muito bom, tá? O Rio de Janeiro é um lixo e tal. Mas, no geral, quando eu faço uma média, nada é pior do que um político no Nordeste. Eles vivem da pobreza das pessoas. Eles precisam das pessoas pobres para continuarem sobrevivendo. É uma gente maldita, amaldiçoada. E se eu faço desenvolvimento econômico de lá, as pessoas param de votar no político que dá coisa para elas. Por isso que eu falei, o Nordeste é a solução dos problemas brasileiros. Ou seja, um raciocínio complexo, histórico, com leitura e com proposta. O Flávio, como ele copia tudo, e eu falava, eu já usei o slogan do Nordeste é a solução muitas vezes. Aí o Flávio vai fazer um evento no Nordeste, aí bota uma camiseta do Nordeste é a solução, porque o Nordeste é a solução pros votos dele pra ele ganhar a eleição. Esse cara é um idiota completo. Aí quando eu falava em direito penal do inimigo, eu tinha um slogan que é o prendeu, matou. Aí o Flávio falou lá com o marqueteiro, eu preciso fazer isso igual, o que eu faço? Aí o marqueteiro, faz prendeu, neutralizou. O que eu faço com um cara desses, né? É uma imitação mal feita do que eu falo. A imitação chegou num ponto que eu fui o primeiro pessoa a trazer para o Brasil a discussão sobre trazer IA e Machine Learning para o SUS. Nós temos uma proposta enorme, você tem que estudar o que o Google fez em algumas nações, o que a China está fazendo, o que o NHS está fazendo lá na Inglaterra, que é o SUS deles. Aí o Flávio vai lá, eu vou colocar inteligência artificial no SUS. Hã? Como? Qual é a instância que ela vai ser utilizada? Vai ser machine learning puro e simples ou vai ter uma IA trabalhando para isso? Você vai ter... É um sistema de prontuário único? Porque ele fala isso e ele não sabe que a IA só vai funcionar com prontuário único. Ele não fala de prontuário único. Então, ele copia o slogan, mas ele não copia a proposta porque ele não estuda. Porque o Flávio, assim como os membros da família dele, ele tem déficit cognitivo. Tô sendo elegante, déficit cognitivo quer dizer que ele é burro. Então, ele só fala as coisas mais simples e vai jogando pra frente. Isso me irrita muito. Isso é uma droga, porque você tenta ser verdadeiro, de verdade. Assim, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu posso tá perdendo voto com o que eu tô falando aqui. Mas eu prefiro falar a verdade o tempo todo. E eu não consigo me faz muito mal lidar com pessoas que são falsas o tempo todo. A falsidade faz mal, a falsidade me machuca. Eu não gosto de ver isso. E ele me imita do jeito falso e burro. Falou, pô, quer ser burro, mas seja burro original, seja burro do seu jeito. Não estraga quem tá fazendo certo. Renan, como é que você avalia no contexto? Você mencionou que teve com diversos embaixadores e representantes de delegações internacionais, né, recente. Como é que você avalia o destaque da política internacional e do olhar que o brasileiro está começando a ter em relação a alguns pontos, como, por exemplo, a questão do tarifaço impactando nossa economia, a questão da nomenclatura das facções para organizações terroristas e da própria interferência do Trump aqui nas eleições brasileiras. Como é que você avalia esse posicionamento da política internacional na nossa política doméstica e se você é favorável ou não à nomenclatura das facções para serem organizações terroristas que o governo dos Estados Unidos adiantou o Brasil a fazer? Quer dizer, se adiantou em relação ao Brasil? Eu trato isso tudo como sinal de fraqueza do Brasil. Um sinal triste de muita, muita fraqueza. Os Estados Unidos, eles estão agora no fim da hegemonia global única como superpotência. Agora você tem duas superpotências, que é os Estados Unidos e China. E essas duas superpotências, elas vão começar a buscar arcos de aliança no mundo. Os Estados Unidos precisam de todo o continente americano, lá da Groenlândia, lá no norte, até a Patagônia, lá no sul,
como uma reserva estratégica. E a gente está aqui no meio. E os Estados Unidos estão usando não só as tarifas, mas a força geopolítica deles para enquadrar a América Latina inteira, para espalhar, para retirar a influência chinesa. Então a China tinha influência na Argentina, os Estados Unidos, com seu aliado Milei, tirou a influência chinesa na Argentina. A Venezuela era um entreposto chinês aqui na América do Sul, ele derrubou o governo. E ele vai interferir mais ainda. E eles vão precisar alinhar o Brasil com eles. Então, esse processo, que é em grande medida humilhante para o Brasil, tá? E foi humilhante que o Trump fez com o Lula, ele é um processo que nós precisamos reconduzir numa presidência da República. Ou seja, os Estados Unidos vão precisar da gente por causa das terras raras. Não há condição dos Estados Unidos ter, basicamente, as forças armadas deles nos próximos anos sem sentar com o Brasil. Por quê? O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras. A China tem a primeira, e a China é a única que tem tecnologia de processamento. Os Estados Unidos nem a tecnologia pronta do processamento eles têm. Você vê como eles estão humilhados ali. Então eles vão ter que sentar conosco. Ou a gente senta de maneira altiva e monta um plano de começar não apenas a extrair, mas processar as terras raras e produzir um complexo industrial no Brasil, ou a gente vai ficar sempre vendendo as coisas para os outros e fazendo um negócio ruim, que é o que está acontecendo agora. Eu estou dando uma dica. Empresários brasileiros já estão se reunindo com empresários americanos, esses empresários brasileiros são amigos de políticos, então os políticos brasileiros vão vender os nossos recursos pros gringos e a gente não vai ficar com nada, é um novo pau-brasil. Eu vou brecar tudo isso, tá? Mas este é um novo cenário global que está pintando, em que se a gente trabalhar direito com o Japão, com Taiwan, com Índia, com a União Europeia, com os Estados Unidos, nós podemos transformar o Brasil numa powerhouse, né? Num lugar muito poderoso que não apenas extraia, vamos dizer, você extrai o neodímio, o disprósio, você extrai esses minérios, você consegue processar, aí se você fazer o ímã no Brasil, desse ímã você consegue fazer as baterias para drone, para carro, para celular. Eu tô falando aqui no celular, o ímã que vai no seu celular vai terra rara. Todo esse complexo de produtos começar a ser feito no Brasil com centenas de milhares, milhões de empregos de altíssima qualidade, muito dinheiro ficando aqui. E a gente muda o Brasil. Então, isso é uma maneira da gente se adaptar geopoliticamente a esse contexto novo que está vindo aí. E é a maneira que eu defendo também. Sobre o enquadramento como organizações terroristas, eu sou bem direto. Eu fui o primeiro a trazer no debate público o enquadramento com aquilo que chama de direito penal do inimigo, que é tratar como um ente diferente, anômalo, a facção. Chamar de terrorista é só um nome. Ah, ele é terrorista. E eu acho que, assim, o Brasil não tem que ficar esperando os Estados Unidos fazer nada. Eu acho humilhante se os Estados Unidos tiverem que agir aqui no Brasil. Não aceitarei como presidente. Eu aceitaria, assim, acordo logístico, acordo de troca de tecnologia, compra de equipamentos americanos especiais para fazer operações, porque eu quero pegar as favelas brasileiras, eu quero destruir todas as lideranças do crime organizado da maneira mais indolor possível. Se eu puder, o chefe, o DOCA, vai dar nome aqui, DOCA, o urso, traficante aí do Comando Vermelho. Se você tiver uma casa sozinho e eu detectar, eu vou mandar um drone estourar a tua casa. E ninguém ao redor vai se machucar. Que é como acontece agora as operações. Eu quero ter essas tecnologias, eu quero essa parceria com os Estados Unidos. Eu quero drone e bomba no DOCA. Entendeu? Então, de resto, não há salvador. Ninguém liga pra cuidar da gente. Se a gente não cuidar de nós próprios, os outros só vão extrair da gente o que eles querem. Seja a China, seja os Estados Unidos.